Titio tá on. Only rock and roll. Salve Rockers, está começando mais uma edição do Titio tá on. E hoje aqui eu tenho o prazer de receber ele, que acabou de completar 40 anos. Ele é professor, bacharel em filosofia, psicanalista, escritor, pai da Sofia e da Laura e considerado por muita gente como uma das principais lideranças da esquerda hoje no Brasil. Ele foi candidato a presidente em 2018 e quase foi prefeito em 2020, indo para o segundo turno e conseguindo mais de 2 milhões de votos. Guilherme Castro Boulos. Um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela gentileza e por ter aceitado o convite. Ô Marco, uma satisfação, obrigado aí pelo convite, muito bom estar aqui contigo, poder dialogar contigo e quem acompanha o teu podcast. Você é bem mais novo que eu, quer me chamar de titio? Você acha que você não tem idade para ser meu sobrinho? Como você preferir, titio, então pode chamar então vamos de titio. Tenho até sobrinho neto. Boulos, eu te recebo aqui porque você foi um fenômeno na última eleição, você foi muito além do que talvez alguns poderiam supor no início da campanha, quase foi prefeito, mesmo com poucos recursos, e aí de repente esse cara que é apontado como uma liderança da nova esquerda, acaba resolvendo sair nesta eleição agora de outubro a um cargo não do executivo, mas do legislativo como deputado federal. E aí tem gente que fica, mas será que se eu votar nele, depois de um tempo ele sai, e aí vai ser candidato a prefeito de novo, porque eu queria ele prefeito ou não queria ele prefeito? Por que essa decisão? Primeiro, você colocou uma coisa importante. O que foi a campanha de 2020, porra? Foi Davi contra Golias, sabe? A gente não tinha estrutura, não tinha máquina, não tinha padrinho político, não tinha esquema, não tinha nada que os outros tinham. Tinha pouco tempo no primeiro turno? Tinha 17 segundos na televisão, porra. 17 segundos. O Russomano tinha 2 minutos e meio, o Márcio França tinha 3 minutos, o Bruno Covas tinha 4,5, né? Todos eles mais do que eu. E a gente conseguiu chegar, porque teve uma coisa muito de engajamento, né? De falar, porra, nós queremos uma cidade diferente, nós queremos uma cidade que não tenha gente morando na rua, nós queremos uma cidade que as pessoas... Porra, cidade mais rica da América Latina, São Paulo, as pessoas virando lixo para poder comer. É uma vergonha. E trouxemos esse debate. Eu acho que foi muito bom. Mesmo a gente não tendo ganho a eleição, foi importante para dar uma chacoalhada. E esse ano, eu inicialmente estava, inclusive, como pré-candidato ao governo de São Paulo. E a gente estava até bem nas pesquisas, estava legal, mas... Você também carregava o recall aí da última eleição, recall, onde você realmente ficou pop, né? Acho que foi eu bom. adorava aqueles vídeos que viralizavam, com brincadeiras. E aí muitas pessoas, a minha comadre lá de Santos, falavam, ele tem cara de bravo. Aí quando eu mostrei umas brincadeiras suas, daqueles vídeos animados, ela conseguiu ver Mas você sabe que Boulos fofo, assim. Não era só tua comadre. Não era só tua comadre. Porque eu venho do movimento social. Era luto, palanque e tal, não sei o que, fazia manifestação. Isso criou uma imagem, pô, o cara é sisudo, o cara é bravo e não sei o que. Radical. Porra, radical, extremista, terrorista. E não é o que eu sou. Eu venho do movimento social, que é uma luta, pô, só no Brasil, cara. Só no Brasil, pra quem luta por teto para as pessoas, ser considerado radical extremista. É uma coisa tão básica, né? As pessoas terem um teto para poder serem acolhidas. Mas acho que a campanha ajudou a gente a construir uma imagem que é a imagem real, imagem autêntica. Eu sou, como você falou aqui na apresentação, sou pai da Sofia e da Laura, sou professor, sou psicanalista. Tenho na política, para mim a política, Marco, não é uma carreira. Tem gente que toma a política como fazer aqui uma carreira, vou aqui degrau a degrau e tal, e muitas vezes como forma de ganhar privilégio. Sim. A política, cara, é o instrumento, é a ferramenta que a gente tem para poder mudar a sociedade, para poder melhorar as coisas. Eu enxergo a política desse jeito e tô na política por isso. E esse ano eu queria ser candidato a governador. Inicialmente estava nessa, meu partido, falando vamos, a gente estava bem, 12% nas pesquisas. Acredito que muitos dos seus eleitores esperavam isso também. Porque tinha essa coisa na capital de ter chegado ao segundo turno, na condição mais adversa. Mas eu olhei o cenário. Falei, porra, duas coisas. Primeiro, o PSDB, e aqui as pessoas podem gostar, não gostar, é parte da democracia. Mas o PSDB está governando São Paulo há 28 anos.
porra, virou uma capitania hereditária. É a turma ali, são os mesmos, é o mesmo partido, o mesmo grupo político, precisa ter uma mudança. E aí a esquerda estava muito dividida. Estava o Fernando Haddad, estava o Márcio França, estava... Então você falou, porra, se unido já é difícil tirar os caras, imagine dividido. E alguém precisava dar um gesto. Eu falei, eu vou dar um gesto. Vou retirar minha candidatura para ver se a gente consegue uma união. E tinha uma outra coisa, que isso já para mim é uma coisa que incomoda há muito tempo. No Brasil, na eleição, a gente vota para presidente, a gente vota para governador, a gente vota para prefeito, mas a gente esquece do legislativo. E é aí que a coisa complica. Você pega hoje, porra, o Centrão manda lá na Câmara dos Deputados. Manda no país. O Arthur Lira é o primeiro-ministro do Brasil. Então, tá lá, tem um orçamento secreto, 16 bilhões por ano, os caras fazendo todo tipo de falcatrua. E as pessoas acabam votando para deputado pelo clientelismo, pela aquela velha lógica. Eu fui lá, o cara asfaltou a rua, o cara passou minha prima na frente da fila do posto de saúde. O cara... Então, eu falei, porra, eu acho que indo para deputado federal, eu posso me eleger e posso ajudar a levar mais gente, da gente fazer uma bancada progressista, uma bancada popular, que comece a enfrentar essa máfia que hoje atua no Congresso Nacional. Uma coisa que eu me lembro, você é bem mais novo que eu, mas eu me lembro, eu fui sempre muito admirador de Leonel de Moura Brizola. E o Brizola, além de dizer que a esquerda só se unia na cadeia, como você falou que não podia dividir tanto os bolos, o bolo tem que ser unido. O Brizola, nos anos 90, começo dos anos 90, ele foi um dos marechais da campanha pelo presidencialismo no Brasil. E eu votei naquele plebiscito, onde a gente ia escolher entre presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. E eu escolhi, motivado pela admiração que eu tinha pelo Brizola, o presidencialismo. Mas hoje eu acho que eu reveria esse conceito, porque a gente evolui também, a gente faz releituras. O presidencialismo hoje, como está no Brasil, ele pressupõe esse balcão de negócios. Eu penso, seja o Boulos, seja o Lula, seja a Simone Tebet, porque se você não tem uma grande bancada para aprovar que seja um aumento do Bolsa Família ou qualquer outro programa importante e vital, você necessita ter essa barganha. E o parlamentarismo não, né? Por exemplo, Boris Johnson caiu, né, na Inglaterra depois de uma avalanche de crises. Você troca o primeiro-ministro, você consegue, parece, posso estar equivocado, a ter um pouco mais de mobilidade nesse tabuleiro. O governo Lula, supondo Lula eleito em outubro, com um congresso igual a esse, tá? Espero que não seja um congresso igual, mas supondo hipoteticamente com um congresso igual a esse, não vai ter que negociar com os pastores, com a bancada da bala evangélica, e aí não vira todo esse bolo que a gente está querendo evitar? Um governo Lula com um congresso igual a esse não consegue fazer as mudanças que a gente precisa no Brasil. Nisso eu tenho acordo com você. E por isso nós temos que mudar o caráter do Congresso. Sabe qual é o problema, Marco? Eu não acho que é nem mudar para parlamentarismo. Minha opinião aqui. Te digo por quê. A tradição no Brasil para voto parlamentar é uma tradição despolitizada. Então, você vota no presidente, pega, a esquerda já ganhou a eleição presidencial 4 vezes. Com Lula, com a Dilma, 2 vezes com Lula, 2 vezes com a Dilma. Mas nunca passou perto de ter maioria no Congresso. Por quê? Porque o voto no Congresso, ele é determinado muito por umas questões locais, pelo ali, o apoio, o benefício que levou, a emenda que levou, que o cara levou. E aí que o Centrão cresce. O Centrão cresce na despolitização. E o Centrão, vamos falar o português claro, teve em todos os governos. Inclusive do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, no do Bolsonaro. O que mudou? E é por isso que eu acho que agora essa eleição ela é diferente. Mudou que no governo do Bolsonaro, ele não é que ele governa junto com o Centrão. Você fazer composição, diálogo com outros grupos, com quem pensa diferente, isso é parte da democracia. Ninguém governa sozinho, a não ser uma ditadura, que o cara vai lá e fala, eu mando, eu faço, não sei o quê. Agora, o Bolsonaro, não é que ele governa junto com esses grupos do chamado Centrão. Ele entregou a chave do cofre para os caras, que é a tal da emenda do relator, do orçamento secreto, que as pessoas ouvem e às vezes não sabem muito bem o que é. O que é a emenda do relator? Sempre teve emenda parlamentar. Então, o que é a emenda? O deputado está lá e ele tem um valor, sei lá, 1 milhão,
que pode destinar para benefícios em tal região, para educação, para saúde, o que for. Só que as emendas do seu conjunto era uma parte muito pequena do orçamento. Isso não comprometia o geral. Eles criaram uma coisa chamada emenda do relator, que o relator do orçamento no Congresso pode fazer centenas de emendas, que hoje estão totalizando 16 bilhões de reais por ano, e que isso compromete todo o resto. E aí, você elege um presidente, o Lula, ou quem quer que seja, o Lula vai falar, pô, minha prioridade é o combate à fome, minha prioridade é a moradia social, minha prioridade é o fomento à cultura. Se tiver esse orçamento secreto, ele não vai conseguir fazer a prioridade dele. Porque vai chegar o deputado, o cara lá de Sergipe, o cara lá do Rio Grande do Sul, o cara do... fala, não, minha prioridade é fazer uma ponte, porque é o que vai resolver os meus eleitores. Eu vou ganhar voto com a ponte, e não com programa de alimentação, não com saúde e tal. E o que vai acontecer é a ponte, porque o orçamento secreto está lá. Para desmontar o orçamento secreto... Dá para mudar isso? Dá. É só não deixar o Centrão ter maioria absoluta no Congresso como tem hoje. Dá para mudar isso no dia 2 de outubro. Eu acredito muito nisso e decidi ser candidato a deputado federal para cumprir esse desafio. Eu me lembro na eleição de 89, por exemplo, que foi a primeira após a redemocratização, que era só presidente. A gente só votava para presidente. Eu acho um pouco... Eu discordo desse formato, onde você escolhe presidente, governador, deputados e senador numa eleição só. Porque, invariavelmente, os outros cargos vão ficar de coadjuvantes, senão de menor importância. A gente vê o debate já quente entre as duas principais candidaturas, pelo que apontam as pesquisas, mas a gente não consegue ver tanto debate assim, pô, eu vou votar em tal governador, ou meu deputado tem uma plataforma legal. Será que se a gente separasse, como era antes, a gente não daria mais atenção a uma votação tão importante? Agora, eleições do Legislativo. Acontece assim em vários lugares da América Latina, né? Acho que na própria Argentina, se eu não me engano, aí você vai à urna para escolher os deputados. Aí vira uma eleição, uma grande final de campeonato para você escolher o seu representante. Não é ruim? Porque são, presidente, governador, senador e 2 deputados. São 5 votos. Até chegar a aparecer as fotinhos todas. Isso eu concordo plenamente com você. Você pega como é que é na França. A França eu acho que é um modelo muito legal. Nos Estados Unidos é meio de mandato, né? Nos Estados Unidos, então, se elege presidente em 2020 e se elege o deputado em 2022. Ou seja, no meio de mandato troca o Congresso. Na França é um modelo legal que se elege o presidente. Então você vê um humor da população em relação a projeto e tal, e poucos meses depois você elege os deputados. Né? Porque aí você vai dizer, olha, esse presidente que foi eleito, nós vamos querer um Congresso que dê sustentação para ele ou não? E aí também o voto de deputado é pensado do ponto de vista da governabilidade. Para a governabilidade não ficar na mão dessas negociatas. De troca, senão... eu te dou um cargo no ministério, eu te dou uma emenda de não sei o quê, e você vota no que o governo entubar ali. Então, eu concordo plenamente contigo. Acho que esse voto casado, 100% casado, como é no Brasil, tirando só a eleição municipal, eu acho que é muito ruim e ele despolitiza as outras eleições. Posso fazer agora a sessãozinha Perguntas Bobas? Vamos nessa. Perguntas bobas por quê? Porque eu considero muito simplista e muito raso alguns tipos de colocação. Mas, por exemplo, já ouvi, conversando com grandes amigos, gosto muito de conversar sobre política, sou um ser político também, e dizer assim, pô, mas o Boulos, já ouvi essa história. O pai dele é um grande infectologista, a mãe também é médica, criado a leite de pera. Por que foi se meter em assentamento, em invasão de terra? Algumas pessoas acabam misturando conceitos de forma equivocada, muitas vezes. Por quê? Você não podia estar sussa? Aí depois, sei lá, tá professor, você tem várias profissões, é quase um Rodrigo Wilbur da parada, faz de tudo. Por que essa inquietação? Veio de menino? Um senso xangozístico de justiça social? O que você... Como é que foi isso? Porque você nasceu num lar onde nada faltou. É verdade. Ou teve alguma vez que você queria o Danone e não tinha? Não teve não. Não teve não. Meus pais são de classe média alta, são médicos, professores da USP. E... Sabe, Marco, tem uma coisa que, assim, primeiro é o ambiente que você cresce, né? Meus pais são médicos, trabalham no SUS há 30, 40 anos. Eu me lembro quando eu era moleque, tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, meu pai passava 2 semanas fora de casa
ia pra Amazônia combater malária em aldeia indígena. E voltava pra mim e contava as histórias. Minha mãe coordena o ambulatório de mulheres vítimas de violência sexual no Hospital das Clínicas. E ela chegava em casa, eu moleque, e contava a história dos pacientes. Então, eu cresci já num ambiente que me permitiu ter uma visão mais solidária de ver o mundo, porque a gente, cara, a gente hoje vive numa bolha. Sim. Pega São Paulo, cidade que nós estamos aqui. Cara, São Paulo é uma cidade segregada. Você pega aqui Jardins, Itaim-Bibi, Brooklyn, Pinheiros, Moema, essa região, você tem a expectativa de vida e o IDH da Europa, da Suécia. Agora, você anda 10 quilômetros para a Zona Leste, 15 quilômetros, você vai ter cidade de Tiradentes, que é o IDH do Togo, do Congo, né? Aí você vai para a Zona Sul, no Jardim Ângela, lá no fundão da Mboimirim, é o IDH, sabe, da África subsaariana. Quer dizer, um Grand Canyon aí separando essas São Paulos. É um abismo. E as pessoas, às vezes, vivem numa realidade, um jovem que nasce em Moema, ou que nasce em Pinheiros, cresce ali na escola particular, no condomínio, e não consegue ver outra realidade. O outro lado da ponte, como dizia Mano Brown. Então, eu tive a oportunidade, quando moleque, de ver uma realidade que é essa realidade cruel. Cara, porra, a gente vive na cidade mais rica do Brasil, da América Latina. Tem 40 mil pessoas morando na rua. Tem um monte de gente passando fome. Nós não podemos achar isso natural, Marco. Isso não é... Assim, claro. Quando a gente perde a capacidade de se indignar com contradições tão gritantes, a gente se desumaniza um pouco. Sem dúvida. Quando a E gente... Desculpa até eu ter feito essa Claro. colocação, porque eu também ouvi muito isso. Porque eu tive uma história, na época da minha faculdade, eu era do DA, eu gostava de ir para os embates, eu gostava de discussões calorosas, e ouvi isso muitas vezes. É fácil defender programa social no seu carrinho com ar-condicionado, viajando para a Europa uma vez por ano, como se fosse... proibitivo, assim, o fato de você ter uma condição porque você trabalha 15 horas por dia e fosse obrigado a não ter essa consciência cara, social. parece Existe. Não pode caber Parece na que mesma caixa. a solidariedade é crime agora, né? É uma coisa incrível. Por que uma pessoa bem criada não pode abraçar causas e bandeiras solidárias e querer outra coisa? Marcou. Eles acham, meus amigos diziam isso pra mim, e vocês, amigos meus que já me disseram, sabem disso. Pô, mas você fala do Luz para Todos lá no sertão de Pernambuco, mas você mora numa casinha com TV a cabo, com internet boa. Porra, então por isso eu tenho que ser um individualista e desejar que essas pessoas comam migalhas? Eu não sei. É difícil eu responder essa pergunta quando me fazem. Marco, ninguém precisa passar fome para se indignar com a fome. Betinho foi um dos grandes caras, um dos símbolos do combate à fome no Brasil. Betinho era um cara remediado. Betinho não passava fome. Mas compreendeu isso? Ninguém precisa não ter teto para poder sentir o drama das pessoas que estão jogadas debaixo de uma ponte, numa calçada, morando na rua. Sabe, o nome disso é empatia, cara. O nome disso é solidariedade. O nome disso é humanidade. É a gente chegar e falar, porra, ver uma criança pedindo esmola no farol, morrendo de fome, com um cartazinho de papelão escrito à mão, dizendo tô com fome, e conseguir ver naquela criança, não uma pessoa estranha que você vai fechar o vidro, às vezes com medo ou com incômodo. Vê a tua filha, vê o teu filho, vê um idoso jogado numa calçada e pensar que podia ser teu pai, teu irmão. Porra, cara, isso é o básico da humanidade. E eu tomei uma decisão na minha vida, ainda jovem, com 17, 18 anos de idade. Voltamos ao menino Boulos, eu tomei uma decisão de falar, cara, eu quero dedicar. A gente precisa, na nossa vida a gente escolhe um sentido. Você escolheu um sentido pra tua vida, é o que você faz. Cada um, acho que tá assistindo a gente, também escolheu o seu sentido. É no seu trabalho, é na sua família, é em uma coisa que gosta. Se não encontrou, tá em busca, pelo menos. Em busca. Ser humano é isso, pô. A gente precisa dar um sentido pra nossa vida, nossa passagem na Terra. E eu, num dado momento, eu falei, eu quero viver isso de forma intensa. E fui morar numa ocupação do Movimento Sem Teto, com 18 anos de idade, em Osasco. Isso faz 22 anos. Eu não tinha nascido ainda. E fui morar debaixo de lona, na ocupação, com o pé no barro, e fiquei.
e fiquei no movimento, tô no movimento até hoje, e meus maiores aprendizados de vida, cara. Como você falou, porra, eu tive a oportunidade que boa parte dos jovens, como eu naquela época, não tiveram, de estudar na USP, me formei em filosofia, depois fiz especialização em psicanálise, depois fiz uma pós-graduação, mestrado em psiquiatria, e tive professores incríveis. Mas com quem eu mais aprendi na vida, cara, foi com gente que às vezes não sabia ler e escrever o nome, numa fogueira de uma ocupação, com gente que me deu lição de vida, de solidariedade, de generosidade. O desapego também, que eu acho que é uma palavra incrível. A gente aprender que é possível ter um outro jeito de ler, né, as coisas. E você sabe que tem outra, né, que você citou aí, pô, invasão e tal, vai tomar tua casa, vai invadir sua casa. Eu ouço isso também direto. Cara... Eu ouço isso desde o embate Collor e Lula em 89. Lula vai invadir tua a minha casa. primeira eleição. Meu vigia do meu prédio, nunca vou esquecer, seu Manuel, que Deus o tenha, disse, eu tenho medo. Eu falei, você não vai votar? Eu estava assim, acho que estava todo o campo democrático do lado do Lula, eu me lembro de grandes lideranças. Ele dizia, mas eu tenho medo, rapaz, com um jeito bem simples, de uma pessoa simples como ele era. De repente eu tenho 2 quartos na minha casa, aí chega lá uma família, como é que eu vou fazer? Era uma visão que já se passava e que aquela história da mentira contada muitas vezes, né? Essa história da invasão. Ou, eu tenho uma chácara e o Boulos vai lá interior, invadir. aí de repente eu chego, tem 2 famílias lá. Qual é a lógica disso? Pessoal, se é que tem. Vamos lá. Sim, como estava dizendo, cara, um dos maiores orgulhos que eu tenho é de ter dedicado a maior parte da minha vida até hoje para a luta das pessoas que não têm teto, que não têm casa, né? O movimento sem teto, Marco, nunca invadiu a casa de ninguém. E nem vai invadir a casa de quem quer que seja, nem a casa de praia, nem a chácara, nem o que seja. O que o movimento faz? E que é tão incompreendido, não é por acaso que é incompreendido. É incompreendido porque tem toda uma fake news, uma lógica de querer desmoralizar o movimento e demonizar o movimento. O que o movimento faz? Hoje nós temos no Brasil 8 milhões de famílias que não têm moradia digna. Isso não é minha opinião, não é do MTST, isso é do IBGE, é o dado do déficit habitacional brasileiro. E nós temos, ao mesmo tempo, milhões de imóveis que estão abandonados no Brasil. E aí não é a tua casa de praia, não é a chácara de quem está assistindo, não é a casa que o cara tem uma segunda e botou para alugar, não é isso. Né? É abandonado mesmo. São grandes prédios, como quem anda no centro de São Paulo vê aqueles prédios vazios jogados lá, caindo aos pedaços. Né? Vários exemplos, né? São terrenos imensos no meio da cidade. E esses imóveis, eles estão numa situação ilegal na maior parte das vezes. Primeiro porque a Constituição Brasileira de 88 diz que a propriedade privada ela tem que cumprir uma função social. Ela tem que servir para algo, ela não pode estar ali jogada. E depois foi aprovada uma lei federal, o Estatuto da Cidade, em 2001, que ele falou, se o cara deixou o imóvel abandonado, deve imposto. E muitos desses terrenos ou desses prédios devem mais IPTU do que o valor do próprio imóvel. Sim. Ali, ou seja viabiliza qualquer coisa. E está na lei do Estado tem que tomar, desapropriar, chama desapropriação sanção e destinar para moradia popular. Só que essa lei tem 20 anos. Isso não é feito por quê, Marco? Isso não é feito porque boa parte dos políticos que deviam fazer isso, prefeito, o vereador que tem que aprovar na Câmara, o deputado não sei o quê, recebe financiamento de campanha da especulação imobiliária, do fundo imobiliário, da construtora, da empreiteira, da incorporadora, dos grandes proprietários de terra. Então, esses caras financiam campanha eleitoral e aí quem entra bancado por eles não mexe no esquema ilegal deles. O que o MTST faz? Identifica esses imóveis ilegais, organiza as pessoas que precisam de casa, ocupa esses imóveis, e não é para fazer favela, né? Quando você vê aquela ocupação de lona e tal, é para pressionar o poder público a fazer aquilo que ele devia fazer de qualquer jeito, que é justamente desapropriar e fazer moradia popular. Essa é a luta do movimento. É uma luta para que a lei seja cumprida. E aí é chamado de invasor, de criminoso, de terrorista, né? Só que aí hoje, cara, o debate se resolve pelo meme. Você bota lá, Boulos invasor, MTST toma a casa dos outros. E aí o meme resolveu, né? Aí eu tenho uma figurinha sua que de vez em quando eu uso. Eu sei qual é. Você sabe qual é? Eu sei qual é. Não sei se eu vou poder falar aqui publicamente. É melhor não. Uma entrevista que você deu pra Jovem Clã,
E... Cara, ali, Não, mas ali passou olha, do né? meu limite. Não quero. Eu sou uma pessoa, em geral, educada e tal. Mas o cara chegou pra mim, era aquele tal do Adrilles, que fez até negócio nazista. Foi até isso, o cara conseguiu ser expulso da Jovem Pan porque fez negócio nazista. Saudação do Hitler e tal. E esse Adrilles chegou, tava me entrevistando e já era 1h da manhã, era um programa de madrugada. Você tá puta, 1h da manhã, você tá cansado. Aí o cara chega e começa a defender o brilhante Ustra. Nossa. O maior torturador da ditadura militar. Não, mas nem, olha, é eu um nem quero dar suposto crédito pra ele. torturador. Eu falei, Não, eu não sei como você teve estômago, porque o que eu quero dizer agora é que não é uma questão ideológica muitas vezes, né? E nesse caso, na situação atual em que vivemos, eu acho que ultrapassou em muito a questão ideológica. Porque eu sou de um tempo, a minha memória afetiva nos meus almoços com a minha avó, a nona, com toda a família, nós discutíamos, tinha uma ala da família que era malufista, anos 80, e uma parte que era Montoro, Covas, até porque a família do Mário Covas é da minha cidade, da cidade de Santos, ele teve uma história também lá. Então ficavam essas discussões, mas o Maluf fez muita coisa, roubava, mas fazia, aí o outro... mas só que a gente estava todo mundo brindando e comendo a macarronada. Hoje em dia... Essa discussão com essa macarronada, se tivesse hoje em dia, essa macarronada ia voar no meio de uma parede, porque veio uma onda de ódio que não foi... Eu não acho que é uma questão de direita, centro ou esquerda, porque essa situação que nós estamos não civilidade, né? É civilização. Como disse o ex-senador Aloysio Nunes, que sempre foi uma pessoa que esteve contra o próprio PT no poder, ele disse que agora é uma questão de civilização contra a barbárie. Porque a gente não consegue mais. Amizades foram desfeitas, pessoas na família que deixaram de se falar, uma onda de um ódio, como se pensar diferente de você me tornasse necessariamente seu inimigo e eu merecesse ser aniquilado. É fascismo que chama? É fascismo, mano. Nós não precisamos dourar a pílula, não. É eu fascismo. Posso ser santista e você corintiano e eu falar que o Santos é muito melhor e você... fazer um brinde comigo? Eu fazer um brinde com você, mas dizer que o Corinthians é muito melhor, que aliás classificou agora pra Libertadores, ganhou do Boca na Bomboneira, sensacional. Mas enfim, mas é disso que nós estamos falando. É de civilidade, é da diferença não virar antagonismo, cara, intolerância. Você ter polarização, você ter diferença política, isso é parte da democracia. Democracia não é pensamento único, não. Você é santista, eu sou corintiano, um é de esquerda, outro é de centro, um é liberal, outro defende intervenção do Estado. Isso é parte do debate público numa sociedade democrática. Claro. O problema dentro das regras do jogo. Porra! O problema é eu querer te matar por isso. O problema é essa intolerância de ódio, de agressão, né? De falar, não, se eu não ganhar não vale, a urna não vale. Aí você começa a entrar numa loucura que aí divide família, que aí as pessoas deixam de se falar, que aí as pessoas começam a se matar no meio da rua, que aí a política e o debate público se torna violência, intolerância, ódio. Nós precisamos nos livrar disso, cara. E o debate numas, né? Porque fica tão na profundidade de um pires e onde cada um quer ter a sua visão e aniquilar do outro. Então eu acho isso muito broxante, né? Porque eu acompanho política há muito tempo, tive uma história também de ser militante numa época de anos 80 em Santos, e eu via que naquela época os adversários eram adversários. Tão somente, eu não precisava exterminar ninguém. Você citou o brilhante Ustra, e saindo da ideologia também, eu não tenho partido nenhum, eu sou uma pessoa que não sou vinculado a nada, mas eu tenho a minha visão. E você falou do Ustra. Eu ouvi de especialistas que, num país minimamente sério, numa democracia minimamente respeitada, um deputado, dentro da Casa da Democracia, que exalta um homem que colocava rato na vagina de mulheres, numa tortura bizarra e absurda, ele não teria que ter saído dali algemado? Algemado. Preso. Ou eu tô louco? Porra, preso. Sabe, olha, quem foi torturador no Chile, no Uruguai, na Argentina, que também passaram por ditaduras, foi julgado e foi preso com a redemocratização desses países. E quem fazia apologia à ditadura, à tortura, a práticas antidemocráticas, respondia com a força da lei. Porque, cara, esse é o ponto. Quando você normaliza algumas coisas,
Marcou. Aí, bicho, o buraco não tem fim. Quando você normaliza, quer dizer, você fala, olha, não, um torturador, um cara que torturava com rato na vagina da mulher, que torturava uma mãe na frente dos filhos pequenos, né? Uma pessoa que faz isso ser exaltada, amigo, é uma coisa doentia e criminosa. E é assim que tem que ser tratada. Isso não é ideologia política. Eu acho que a Patrícia Pilar, que é uma pessoa que eu admiro muito, ela disse, se você compactua com exaltação de torturador, com misoginia, com racismo, com homofobia, nossa diferença não é ideológica ou política, a nossa diferença é moral. Os valores que eu recebi na minha casa me impedem de abraçar isso. E não é uma questão de esquerda ou direita. Porque eu acho que até nós estamos num binarismo aí há muito tempo, né? Era sempre PSDB, o clube fulano, azul e vermelho. Não é uma questão ideológica. É uma questão da civilização, da gente garantir, né, o mínimo do respeito e da dignidade dessas pessoas. E você disse que o bolsonarismo é um suco amargo que une a hipocrisia moral ao ódio às mulheres. Você acha que é isso? Quase uma seita, então? Não. Eu acho Você que é psicanalista? Mas vê só. Vê aí. Aí eu acho que nós temos que separar. Tem um programa do Discovery, do ID, que é o Investigação Discovery, um canal só de crimes. E tem um programa que se chama o Índice da Maldade, onde eles analisam a mente dos psicopatas. Será que é patológico? Nesse caso, você que estudou isso? Eu acho que é. Mas aí nós temos que separar as coisas. Marco, uma coisa é o bolsonarista. Aquele cara, o cara que acha que a Terra é plana, que não acredita em vacina, o cara que defende tortura, que defende o Ustra, que defende o AI-5. Abusaram dela, mas olha a roupa que ela tava. Olha a roupa que ela tava, não merecia ser estuprada. Esse combo indigesto. Tudo isso. Outra coisa é o cara que votou no Bolsonaro. Porque eu acho que aí nós temos que fazer uma diferença. Senão a gente não separa o joio do trigo. 56 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro em 2018. Mas, felizmente, nós não temos 56 milhões de fascistas, alucinados, sociopatas no Brasil. Né? Eu acho que muita gente votou com a ideia de que fala, porra, aquele discurso dele, eu sou de fora da política, vamos acabar com a mamata, enfrentar a corrupção, mudar o que tá aí. E teve gente que acreditou. Acreditou nessa. E foi. Ou porque estava decepcionado. Claro, era uma desilusão, era um voto de desesperança. Mais de uma década de PT. É isso. Tinha desesperança. E isso, na sociedade, na democracia, é legítimo, precisa ser dialogado. Uma guerra midiática também. Também. Um monte de Tudo coisa. que aconteceu. Tudo que aconteceu, que a gente sabe, a prisão do Lula, a forma como tiraram a Dilma, tudo aquilo. Mas qual é a questão? E muita gente que votou no Bolsonaro depois foi percebendo que não era aquilo, que aquilo era fraude. O cara que dizia que ia acabar com a corrupção. O cara tá no colo do Centrão. O cara tá envolvido com o Collor gritando o nome dele lá. Barra de ouro para um pastor no MEC. Barra de ouro para pastor para liberar dinheiro para creche no município. Rachadinha, mansão de 6 milhões. O cara tá envolvido com tudo que não presta, milícia. Então assim, as pessoas foram percebendo que as pessoas não são bestas. Né? E foram saindo fora. Um grupo que ficou, sim, vamos dizer assim, uns 10, 15% do eleitorado, que esse é o cara grande. Se o Bolsonaro, né, chegar e matar uma criança no meio da rua, vão dizer, o que a criança fez? Né? Vai ser a pergunta da pessoa. Essa criança deve ter feito alguma coisa. Esse não muda. Essa turma... É o DNA já. Aí eu acho que foi um processo de contaminação ética num setor da sociedade brasileira que é triste de ver e que tem um elemento perverso do ponto de vista psicanalítico. Um elemento perverso, quando a gente fala do suco da hipocrisia moral, é porque, olha que loucura, o cara que dizia, a esquerda vai acabar com a família, eu defendo a família, porra, o presidente da Caixa Econômica do Bolsonaro que diz isso aí estava assediando funcionária. O outro vereador do Rio de Janeiro, bolsonarista até o talo, foi pego pedofilia, né, acariciando criança de 10 anos, da idade da minha filha. Né? Aí o cara dizia, diziam não, porque, sabe, nós somos contra a corrupção e não sei o quê. Aí vimos o que virou. Então tem uma hipocrisia moral. É uma tríade, né? Deus, pátria e família, mas como se... E que Deus é esse que eles falam? Porque o Deus, pelo menos, que está na Bíblia, o Deus cristão, né? Ou pegue a trajetória de Jesus Cristo como figura histórica,
dividiu o pão, dividiu o peixe, foi tolerante, né? Impediu o apedrejamento. Né? E essa turma fala em Deus e só sabe falar em arma, só sabe falar em ódio, só sabe falar em violência. Não tem uma palavra de solidariedade, de generosidade, de justiça social, de igualdade. Então, é muita hipocrisia. E eu acho que é uma coisa patológica. Tem um mecanismo de defesa que o Freud chama de projeção. O que é a projeção? Você pega aquela parte, vamos dizer assim, mais obscura de si próprio, aquela parte que você não consegue lidar, né? Aquela parte inconsciente, recalcada, e aí você projeta no outro. Então você é aquela pessoa, não é, que assedia a mulher, você é aquele cara mais canastrão, pior de todos, né? E aí você chega e fala, esse aqui do lado não defende a família tradicional, né? Você é aquela pessoa envolvida em todo tipo de corrupção e fala, esses daqui são os corruptos, vagabundos, eu aqui defendo a moral. O nome disso é projeção. Tem um elemento psicanalítico. Eu acho que na hipocrisia moral bolsonarista, essa projeção dos piores sentimentos, que no fundo muitos deles nutrem, né, e projetam nos outros. Eu acho que é isso que essa loucura, essa insanidade coletiva que a gente está vivendo no Brasil de hoje, né? Realmente tem coisas que a gente ouve, né? E quando você se vê, às vezes, num embate, você tá lá tirando da próstata aqueles argumentos para defender o óbvio. O óbvio. Porque realmente eles ultrapassam. Mas agora, voltando ao Boulos, eu queria saber se você citou uma passagem da tua vida, quando você tinha 7 anos e com seus pais, mas eu queria que você me contasse alguma memória afetiva que você carrega consigo e que você, de repente, revisita em momentos que você tá a fim de ter uma boa brisa, vamos dizer assim. Existe esse... Porque a minha memória afetiva antiga, de infância, início de adolescência, ela é em 4K. Mas o que eu fiz a semana passada eu não lembro, eu não tenho mais espaço no HD. Você, qual é a tua... algo que te marcou muito e que você carrega como algo bom, positivo, feliz? Olha, Marco, talvez na minha adolescência, na minha infância, os momentos que me marcaram e que depois me ajudaram a me formar, inclusive nessa coisa de sair da bolha, Sim. Sabe, de poder ver a sociedade como é, foi na arquibancada de estádio de futebol. Caramba! De verdade. No Pacaembu, eu vou chutar. No Pacaembu, no Morumbi, nos jogos do Corinthians. O salão de festa do Corinthians. Eu via muito isso. Eu fui no estádio, Tu ia no tobogã lá. Ia no tobogã, ia na arquibancada amarela, na verde. Primeira vez que eu fui no estádio, meu pai me levou, eu tinha 6 anos de idade. Foi um jogo Corinthians e Santos, inclusive. O Corinthians ganhou de 3-2 do Santos. Tá na memória afetiva, nós estamos Eu lembro, 6 anos de idade. Foi no Morumbi esse jogo. E no estádio, sabe que meu pai brigava comigo? Falava, porra, eu paguei teu ingresso, vim aqui no estádio, você fica olhando a torcida o jogo inteiro e não olha o jogo, porra. Eu me encantava menos com o jogo e mais com a torcida. Aquela festa. A festa. Que é uma catarse, né? A fiel, imagina. Claro, e é uma coisa de encontro. E foi no estádio que eu comecei a perceber, a perceber a diferença e a convivência com o diferente. Porque na arquibancada, não importa se você é filho de médico, se é filho de pedreiro, se você é branco, se você é preto, se você é gay, se você é heterossexual, se você mora no Capão Redondo, se você mora em Pinheiros. Na arquibancada tá todo mundo junto e quando é gol todo mundo se abraça, uma magia se ali, puxa. coletivo tomando conta. A bandeira e com o mesmo grito. E eu comecei a notar no estádio de futebol também essa diversidade. Um público que eu não via ali no prédio que eu morava, na escola particular que eu estudava. E isso, eu fui entender parte da vida e da sociedade com o olhar da arquibancada. Então, muitas das memórias que eu tenho são memórias de jogo, de estádio. Tanto é que o Diego, que tá aqui o Diego, que trabalha comigo na minha equipe, ele falou, porra, você vai lá no Titio Marco Antônio, o que você ouvia? Você ouvia rock? E eu falava, porra, sabe que na minha infância eu não ouvia nem música. Porque
Porque era uma Sério? coisa tão vidrada aí no Sem Corinthians. música, a vida seria eu vi um o erro, hino, dizia Nietzsche. eu vi o hino do Corinthians. Mas depois eu ouvia. Hoje eu gosto muito de música. O que eu tenho memória de rock, quando ele me falou, eu lembrei, porra. Rock. Era primeiro minha irmã, que ouvia lá dos anos 80, o rock dos anos 80, acho que Guns N' Roses, via Nirvana. E depois, eu fui morar em Taboão da Serra. Eu morei 8 anos em Taboão da Serra, no Pirajussara. E o meu vizinho da frente, que era o Betão, ele era um roqueiro. Aí, Betão. É, o Betão. Quis, ouve meu programa. Com certeza houve. Ele tinha uma moto, como é que é? CG, CB? Como é que... CB400? CB400. Ele tinha uma moto toda... Ele pintou de preto, eles andavam com uma bandeira, moto, os negócios, tudo... Cara de mal. Cara de mal. Cara de mal. E ele ouvia Nirvana no último volume, né? E eu ouvia por tabela. Sim. O Nirvana dele. Eu não falava, que barulho do caralho. Smells like Teen Spirit, não é? É pra quebrar, balançar a cabeça, fazer moche. E a gente comia churrasco junto, né? Comia churrasco na minha laje, na laje dele. Puta figura, aliás, se o Betão for assistir a gente, um abração, Betão. Há muitos anos que eu não vejo. Me procura, eu te dou uma camiseta daqui, se você ouvir. Betão extraordinário, puta cara. E era meu vizinho da frente. Eu ouço, hoje eu ouço mais samba, MPB, é o estilo que eu gosto mais. Você tem assim, uma diversidade também musical. Tenho. É eclético. Tá. Ouço. Pô, mas assim, hoje eu curto mais. Que eu tô lá, em casa. Cansado, eu vou ouvir um pagode, eu vou ouvir um sambinha, eu vou ouvir um MPB, que são os gêneros que eu gosto mais. Mas fui tendo essa relação com o rock, mas aí depois eu fui pensar, na infância, né? Sim. A música tinha um papel mais secundário na minha vida de moleque, até do que os meus amigos que ouviam e tal, que iam pra show. Eu não queria saber do show. Meu show era no Pacaembu, assistir o jogo do Corinthians no Pacaembu. Mas que legal. E você lembra o primeiro disco que você ouviu? Ou através da sua mãe, de repente? O que ela gostava? Elis Regina? Chico? Era Gilberto Gil. O Expresso 2222. Expresso 2222. Eu moleque... Imortal, né? Gilberto Gil. Minha mãe ouvindo na sala, minha mãe paraibana, Dona Ivete, figura extraordinária, me ensinou muito, e ela ouvindo Gilberto Gil. Depois depois Elis, Chico, Caetano. Aí fui também crescendo nisso. Experimentando outros sabores. E queria falar uma frase pra você, falar o que te vem à cabeça. Até uma frase de um clássico do rock nacional, da Legião Urbana, do Renato Russo. Festa estranha com gente esquisita. Te remete a alguma coisa? Aquele momento que você fala, caralho, o que é que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu, cara. O que é pra você? Festa estranha com gente esquisita é olhar pra Brasília hoje, né, cara? Meu Deus do céu. Já era no tempo do Renato Russo, né? Na Legião Urbana. Ou como dizia o Cazuza, né? Eu vejo um museu de grandes novidades, né? Em O Tempo Não Para. Porque é isso. Eu vejo esse congresso se repetir. Mas você olha aquilo, cara. Você olha aquele um bando de miliciano, de gente, pessoal barra pesada, esquisito pra caramba. Naquele congresso, naquele palácio. Olha aquele Carluxo. O que é aquilo? Nossa. Um cara como Carluxo, Bananinha. Essa gente tem alguma importância na República, né? Aqueles ministros, cara lá, Weintraub. Uma gente que você fala, meu Deus do céu, que buraco que a gente foi cair, né? Mas vai acabar. Agora eu queria dar um puxão de orelha na esquerda, como um todo. Vai lá. Tá? Porque eu também tento... pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tem que bater. Eu acho que a esquerda errou muito e merecia uns tabefinhos na bunda, porque posso estar equivocado e aí você me corrija. Mas eu acho que a esquerda permitiu que acontecesse um sequestro da nossa bandeira. A ponto de eu ter que dar embora a camisa da seleção que eu tinha e que eu gostava. Na última Copa, eu com meu filho Nicolas, com a minha filha Ágata, com a Maitê, eu sou pai de 3, a gente se vestia com essa camisa com muito orgulho, com as cores do meu país, para assistir um bom jogo de futebol. E hoje em dia, eu passo às vezes por alguns prédios, alguns terraços e vejo a bandeira do Brasil e eu confesso que me dá uma certa aflição, porque ela ficou muito atrelada a todo esse combo indigesto que você citou. Não se trata, repito, de A ou B ou C, e sim desse sentimento ruim, dessa bad vibe que tomou conta do país.
A esquerda não tem um pouco de culpa nisso? Tem. Porque nos movimentos... Você tem toda a razão. Nos protestos contra o impeachment, sempre a gente via aquele mar vermelho. E eu não vi o verde e amarelo. Aí eles falaram, vamos pegar pra gente. Isso. Não, você tem toda a razão. E eu sou um cara que, assim, acho que o vermelho é a cor da luta, o movimento social que eu faço, parte tem a bandeira vermelha, eu acho muito bonito. Mas nós deixamos com que, assim, as piores linhas, bandeiras, os piores sentimentos se apropriassem dos símbolos nacionais e da maneira mais hipócrita. Porque o mesmo cara que dizia Brasil acima de tudo, o Bolsonaro lá em 2018, porra, o cara tá entregando o país. Lambia a bota do Donald Trump. Bateu continência até pra bandeira americana. Bateu continência pra bandeira americana, é uma vergonha. Né? O Brasil foi diminuído internacionalmente, o Bolsonaro virou um espalha-rodinha na comunidade internacional, ele chega, todo mundo quer sair fora. Então, mas pra combater isso, eu teria que, por exemplo, fazer a minha parte. Tem que se reapropriar da bandeira. Botar a bandeira na minha janela num jogo do Brasil. Mas não tenho coragem. E se eu for associado com gente negacionista, com gente que exalta torturador? Eu não quero. Eu não vou mais gostar da minha bandeira? Enquanto tá nesse nível grotesco de polarização, lamentavelmente nós perdemos a batalha da bandeira. A bandeira hoje está associada a isso que você falou. Mas eu acho que a partir de outubro, eu espero muito que a gente consiga resolver essa fatura logo no primeiro turno em outubro. Espero muito que o Brasil possa se reunificar, né? Viver um grau de pacificação e de virada de página a partir do ano que vem. E eu acho que um dos desafios simbólicos, porque o simbolismo é muito importante também, Marco, um dos desafios simbólicos que nós temos do ano que vem é recuperar a bandeira brasileira, a bandeira nacional, o verde e amarelo, para o que ele representa, que é a diversidade do Brasil. Verde e amarelo não é intolerância. Verde e amarelo não é arminha com a mão. Verde e amarelo não é ódio. Verde e amarelo é a diversidade do povo brasileiro, porra. E eu acho que nós precisamos recuperar isso a partir do ano que vem. Eu tô contigo nessa, é uma coisa que me incomoda muito, muito. Você vê gente que é lesa pátria, gente que não gosta do Brasil, gente que detesta o que o Brasil tem de melhor, que é a sua diversidade, que é o seu povo, que é a sua riqueza cultural, gente que detesta a cultura brasileira, né, se apropriando do símbolo nacional como se fosse dela. Eu sou daqueles, cara, que cantam o hino nacional com a mão no peito. Porque eu acho que o símbolo nacional é um fator de unificação. Sim. Né? Os símbolos do Brasil têm que ser. E você tem razão. A esquerda errou. A esquerda pecou. Quando colocou as cores só dos seus movimentos, dos seus partidos e abriu mão das cores da bandeira nacional. E cabem nacional. todas as cores, né? Claro. Até porque a gente passou aí recentemente do orgulho LGBT, cuja bandeira é o arco-íris. São as 7 cores. O teu eleitor, o cara que pôs lá o voto com esperança para que você se tornasse prefeito na chapa com a Luísa Erundina, ele pode esperar um bolo chatão que vai fazer barulho lá dentro, independente do número de bancada lá dentro do Congresso, para trazer algum tipo de benefício, vai fazer diferença? Ah, não tenha dúvida. Pô, cara, você sabe que... Chatão no melhor sentido, assim, no sentido de cobrar. Chegaram fazer a dizer pra mim, falar, Bolo, você tem que ser candidato ao Senado. E vários partidos, lideranças vieram falar comigo. Quando eu falei, não vou ser candidato a governador, eu falei, não, vai pro Senado, vai pro Senado. Eu falei, sabe por que eu não vou pro Senado? Eu não vou pro Senado por 2 razões. Primeiro porque o Senado é aquela casa que parece uma corte, sabe, não sei o quê, porque Vossa Excelência. Eu sou o cara da briga. Eu quero estar ali botando também, assim, no bom sentido, mas o dedo na cara, discordando, defendendo minhas ideias com veemência, defendendo aquilo que eu acredito. Porque políticas... Bicho, se a política não servir para defender o que você acredita, não serve para nada. Para nada. Não é? Então, assim, a Câmara é o espaço mais ali do embate. E também indo para deputado, eu tenho talvez condições de levar mais gente, fazer uma bancada mais forte, ter mais gente defendendo as mesmas ideias. Então eu quero muito o ano que vem estar no Congresso Nacional para fazer sim. Porque você olha lá, você olha aquelas bancadas, Marco, a bancada fundamentalista, a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada dos banqueiros, a bancada dos empreiteiros, a bancada dos empresários. Pô, cadê a bancada do povo? Cadê os 210 milhões de brasileiros representados naquele negócio? Então, assim, ir para a Câmara para botar o dedo na ferida, ir para a Câmara para defender propostas populares de democratização maior do nosso país, é o que eu quero, né? Para mim vai ser... E ter um grau de diversão também, porque, assim, diversão no sentido de que, porra,
É uma casa, às vezes ali, você olha aquilo de longe, e eu às vezes frequento lá Brasília, a Câmara dos Deputados, isso me dá uma ânsia. Eu falei, puta, eu queria chegar aqui e dar uma chacoalhada nesse negócio também, né? De chegar e dar uma... fazer a poeira levantar, né? E é o que eu quero fazer. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer aqui a toda a sua equipe, ao Diego, e a tua gentileza por se disponibilizar, mesmo com uma agenda cheia, com a campanha aí a todo vapor, a vir aqui participar e conversar, expor um pouco as suas ideias. E você tem esperança que a gente possa não só reconstruir uma nação, mas você tem esperança que toda essa corrente forte de ódio, que carrega uma energia péssima, que altera o nosso estilo, traz até doença, a gente até somatiza, dependendo do que a gente ouve, né? Tudo é energia, como diz a minha querida Monja Cohen. Você acha que a gente pode superar isso? Porque ganhe um ou ganhe o outro, a outra metade, ou uma fatia um pouquinho menor que a metade, vai continuar no lado oposto. É possível apaziguar corações, filho? Porque eu tô cansado. Marco, Dá preguiça. eu acho que é possível e necessário. Apaziguar corações não é jogar diferença para baixo do tapete. Não é dizer, todo mundo pensa igual, porque não pensa. Tem diferenças. Né? E as diferenças hoje, inclusive, são profundas entre civilização e barbárie, entre comida na mesa e um país que está jogado na miséria. Mas é possível tratar as diferenças de uma forma civilizada. É possível que eu continue discordando de você ou de quem está assistindo a gente, mas a gente se respeitar minimamente. E quando você tem alguém que está na presidência, porque o presidente é um exemplo, né? Ele estimula, ele espelha outras pessoas. Quando você tem alguém que está na presidência que fala toda hora, é porrada, é grita, é golpe, eu chamar os militares, é pau, e não sei o quê, ele estimula o que tem de pior nas pessoas. O ser humano tem coisas ruins também. E quando Ou a ponto, vou até Claro. só fazer um adendo, a ponto de colocar conotações sexuais a uma colega de profissão minha, Nem fale. a Patrícia Campos Melo. Então são coisas que realmente eu Que nunca felizmente ouvi. ganhou na justiça agora, né? Ganhou, né? Nunca tinha ouvido assim publicamente, porque vai contra tudo, né? O que é correto na vida, a liturgia do cargo, que o cargo mínimo, exige, a humanidade que você o falou. mínimo, é o a gente mínimo. vai conseguir, pelo Eu amor de respeito, Jeová. eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque eu acho que esse projeto vai ser derrotado nas urnas, justamente porque o povo brasileiro não aguenta mais, está de saco cheio. E eu acho que, por mais que tenha, e sempre tem oposição numa democracia, toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. Eu acho que vai ter oposição, mas que isso possa ser feito de forma civilizada, que isso possa ser feito com debate respeitoso, com tolerância à diversidade, com convivência, né, com posições distintas. Eu acho que isso já vai fazer o clima do país ser outro, muito mais esperançoso, muito menos tóxico. É nisso que eu acredito e vou batalhar por isso. Que assim seja. Muito obrigado, querido. Obrigado, Marco. Prazer Satisfação recebê-lo enorme, viu? aqui. E agradeço a você que curtiu e acompanhou esse papo. Dá lá um like, clica no sininho, estimule a gente a trazer outros convidados, vocês do Instagram e de todas as plataformas. Muito obrigado. A gente volta com outros convidados na próxima semana. O titio tá on. Only rock and roll.